Então, olá, alunos do oitavo ano. Como dito na minha apresentação, essa semana vamos começar nosso primeiro capítulo, que será o Iluminismo. O Iluminismo, ou Ilustração, foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa dos séculos 17 e 18 e que continua influenciando o mundo atual. Mas do que os iluministas acreditavam? Qual era para eles o valor supremo? A razão era, para os iluministas, o valor supremo. Só por meio da razão e de sua aplicação, isto é, do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz do esclarecimento. Para os iluministas, a maioria das pessoas estavam mergulhadas na ignorância, no fanatismo religioso, e só a razão as esclareceria. Para os iluministas, devia-se duvidar de tudo o que era aceito, porque tinha sido sempre assim, uma tradição, ou porque tinha sido dito por alguém com poder ou prestígio, as autoridades. Eles opunham-se, portanto, ao conhecimento baseado na autoridade, na tradição, e propunham a busca de um novo conhecimento baseado na razão. Progresso, otimismo e Deus. Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. Com o passar do tempo, a ignorância, fruto da irracionalidade, desapareceria e teríamos então uma humanidade esclarecida. Essa crença no progresso constante da humanidade os fazia otimistas. A maioria deles acreditava em Deus, o relojoeiro do universo, aquele que criou o mundo e o pôs para funcionar. Os iluministas acreditavam que o mundo era regido por leis naturais e que era preciso conhecê-las. Por isso, acreditavam na ciência. Os iluministas também reagiram ao antigo regime, opunham-se ao absolutismo, os privilégios da nobreza e do clero, a intolerância religiosa e a falta de liberdade. Alguns pensadores iluministas. Entre os pensadores iluministas, mais conhecidos estão Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Vamos começar com John Locke e o liberalismo político. O inglês John Locke dizia que todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos: direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir esses direitos naturais, os indivíduos haviam criado governos, mas se o governante tentasse impor o absolutismo, eles poderiam rebelar-se e retirá-lo do poder pela força das armas. Por essas suas ideias, Locke foi considerado um dos criadores do liberalismo na política. Voltaire, a liberdade de expressão e violência. O francês Voltaire, cujo nome era François-Marie Hariot, tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa, por seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Por dizer o que pensava, foi preso 2 vezes e, para escapar de uma nova prisão, refugiou-se na Inglaterra. Durante os 3 anos em que permaneceu naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke. Com base nessa vivência, Voltaire escreveu Cartas Inglesas, obra na qual elogia a Inglaterra por ser um país em que havia liberdade de expressão, de religião e o poder do rei era limitado. Ao elogiar a Inglaterra, Voltaire pretendia criticar a intolerância e o absolutismo existente na França. Só para lembrar, absolutismo é quando o rei comanda com poder total. A França era absolutista e só tinha a religião da Igreja Católica. Já a Inglaterra não era absolutista, quer dizer, o rei tinha poderes limitados pelo Senado, e lá as pessoas poderiam ter diferentes religiões e não a religião escolhida pelo rei, diferente da França, que a religião escolhida pelo rei era a religião católica. Voltaire também se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão. É atribuída a ele a frase: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la." Então o que ele falava? Ele não poderia concordar com a pessoa, mas defendia o direito dela se expressar, dela falar o que ela pensava, o que ela sentia vontade. Montesquieu e a autonomia dos poderes. O jurista francês Charles-Louis de Secundante, o barão de Montesquieu, não se contentou apenas em apontar problemas da sociedade em que vivia, apresentou também soluções para resolvê-los. Em sua principal obra, O Espírito das Leis, defende a ideia de que, quando as pessoas têm poder, tendem a abusar dele. Então era preciso evitar que o poder se concentrasse na mão de uma só pessoa ou um só grupo de notáveis. Inspirado nas ideias de Montesquieu, os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão dos 3 poderes: executivo, para administrar o país e executar as leis; legislativo, para elaborar e aprovar as leis; e judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis
e julgar os conflitos. Segundo essa teoria, o governo assim dividido só funcionaria bem se os três poderes fossem autônomos, isto é, se um não se intrometesse na área do outro. Rousseau e o contrato social. Muitas ideias do suíço Jean-Jacques Rousseau continuam sendo atuais. Em uma de suas principais obras, O Contrato Social, Rousseau defende a ideia de que a vontade geral é soberana, ou seja, só o povo é soberano. Assim, para esse pensador, se o governo escolhido por um povo não estiver representando, o povo não só pode e como deve substituí-lo. Essas suas ideias influenciaram movimentos revolucionários dentro e fora da França, onde passou a viver em 1742. Os escritos de Rousseau foram, por exemplo, uma das fontes de inspiração da Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Inspiraram também a Conjuração Baiana, acontecida aqui no Brasil. Rousseau acreditava na ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Por isso, para Rousseau, as crianças deveriam viver durante o maior tempo possível em seu estado natural, o estado de inocência. A Enciclopédia dos Iluministas. Foi publicada na França uma obra chamada Enciclopédia, composta de 35 volumes, que levou 21 anos para ser editada. A ideia era reunir nela todo o conhecimento até então produzido e, ao mesmo tempo, divulgá-la para muito mais pessoas. O filósofo Denis Diderot e o matemático Jean d'Alembert coordenaram a edição da obra e convidaram artistas, filósofos, cientistas, médicos, teólogos, entre outros profissionais, para escrever os verbetes. Diderot descreveu que seu objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, tornando assim mais virtuosas e mais felizes. Por fazer sérias críticas ao reino absolutista e à Igreja, a obra chegou a ser proibida e retirada de circulação pelas autoridades francesas. Na época, o número de pessoas que sabiam ler era proporcionalmente muito menor do que hoje, mas apesar disso, a enciclopédia foi um grande sucesso de vendas. O iluminismo na economia. Os iluministas criticavam também o mercantilismo e sua principal característica é a intervenção do governo na economia. Os primeiros a criticar o mercantilismo foram os fisiocratas franceses. Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra. Por isso, a agricultura era a mais importante das atividades econômicas. O criador da fisiocracia, François Quesnay, afirmava que a economia era regida por leis e a mais importante delas era a lei da oferta e da procura. Quanto a oferta é maior que a procura, o preço tende a baixar. Quanto ocorre o oposto, tende a subir. Por isso, dizia Quesnay, o governo não devia intervir na produção ou no comércio de mercadorias, devia apenas incentivar o progresso. Os fisiocratas criaram o lema que resumia seu pensamento: deixai fazer, deixai passar, que o mundo caminha por si mesmo. Adam Smith e o liberalismo econômico. Diferente dos fisiocratas, Adam Smith afirmou com base em pesquisa que só o trabalho cria riqueza. Portanto, para ele, a única fonte de riqueza é o trabalho e não a terra. Mas assim como os fisiocratas, Smith também defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações. Com isto, todas elas sairiam lucrando, pois cada um produzia somente aquilo que conseguisse fazer melhor. As nações com perfil mais agrícola se dedicariam à agricultura e as mais industrializadas se especializariam na indústria. Essa ideia foi muito bem recebida pela burguesia da Inglaterra, pois esses países estavam se industrializando rapidamente e desejavam ampliar o mercado para seus produtos industrializados. Por defender a livre concorrência entre nações, indivíduos e empresas por ser contra a intervenção do Estado na economia, Adam Smith ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico. Então, essa foi a aula de hoje, nosso primeiro conteúdo trabalhado, e fique agora com as questões.